Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Núcleo do Conhecimento e também do nosso canal. Nós vamos falar como surgiu esse projeto, quais foram os principais objetivos quando nós lançamos e ainda continua nossa missão e o nosso propósito. Antes do canal surgir, a ideia surgiu na popularização, ou melhor, impulsionado pela ideia de popularizar o conhecimento científico. Para você que ainda não sabe, infelizmente, ainda hoje, nossa academia, nosso conhecimento ainda é muito elitizado. As informações científicas hoje já são de melhor acesso, principalmente pelas iniciativas Open Search, como a nossa, de algumas outras revistas internacionais também. Mas quando eu comecei minha vida acadêmica, antes, lá no início dos anos 2000, era muito difícil a obtenção tanto de materiais científicos quanto da informação científica. A primeira plataforma aberta que nós tivemos aqui no Brasil foi a Cielo. Mesmo assim, as revistas que conseguiam indexar nessa plataforma, nessa base de dados, eram poucas, então tinham muitas revistas que ainda não conseguiam passar por esse processo. Posteriormente, na área da saúde, nós tivemos a PubMed, que começou a ter um acesso, mas também não tinha, ela trazia o resumo e trazia a indicação de alguns materiais científicos, mas não trazia o artigo inteiro, ele direcionava para as revistas, e muitas eram as revistas pagas. Claro que hoje em dia, como eu já falei, por esse mecanismo do movimento Open Search, das revistas começarem a aderirem a esse processo também, essa informação ela ficou um pouco melhor. Ainda não é o ideal, porque ainda existem muitas bases de dados fechadas, aonde para você acessar você tem que ter um login, uma senha que é pago ou pelo governo ou por você mesmo, individual, mas é bem caro, e alguns materiais que precisam ser pagos. Então, nessa época, nós começamos a pensar qual seria a forma, então, de fazer, como professores, a nossa parte social e colaborar com a ciência, com o acesso à ciência, já que a grande maioria, não só dos estudantes, mas das universidades, da sociedade, não tem acesso a essas bases de dados fechadas. Não tinham naquela época e hoje ainda são acessos restritos. E nós montamos, então, eu e um grupo de professores, montamos a revista Núcleo do Conhecimento, e com esse intuito dessa popularização da ciência e acessibilidade, porque por muito tempo, ainda hoje, existe a QualisCaps, mas a QualisCaps ela não é uma ideia de qualidade da revista, ela era uma ideia de mensuração para os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, eles criavam métricas. Acabou-se, com o tempo, confundindo-se com a qualidade da revista. E uma dessas métricas, naquela época, desses fatores para garantir a tal da qualidade da revista, era que as pessoas que publicavam deveriam ser doutores. E na nossa visão, não só minha, como de vários professores, essa métrica acaba sendo um excludente. Então, ainda hoje, muitas revistas no Brasil, elas levam em consideração o título dos professores, ou dos pesquisadores, ou de quem vai estar publicando, e acaba servindo como critério até de exclusão para muitas revistas. Não todas, mas muitas. Esse não é um critério que está escrito na revista, é uma coisa que nós fomos descobrindo de acordo com alguns professores, alguns editores e até mesmo de acordo com a nossa experiência. E aí a gente também entra numa outra vertente, que é, se você quer popularizar o conhecimento, primeiro, a forma de escrita tem que ser acessível, o material ele tem que ser acessível enquanto material, então não adianta eu publicar um artigo científico, por exemplo, em inglês, numa revista internacional, numa base de dados fechadas. Como é que eu vou estar contribuindo para a ciência, para o conhecimento no Brasil, se eu adoto uma postura dessa? Muito pelo contrário. Então, a ciência ela deve ser aberta, com uma linguagem acessível, em mecanismos acessíveis, como, por exemplo, na Google. E aí,
a gente começou a trabalhar todo num projeto, realmente utilizando tudo de tecnologia, HTML, indexadores livres, busca, né, formato de programação onde a pessoa consiga pesquisar através das palavras, né, chaves ou através das palavras normais na própria Google, além da Google Acadêmico, e começamos o projeto da revista científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. E logo, nossa aceitação, tiramos a questão também de título, afinal de contas, os pares, eles não devem ter acesso à identidade do autor ou dos autores. E se os pares, que são mestres e doutores, aprovam o material, na nossa concepção, independe se ele é de uma pessoa de ensino médio, de uma pessoa que está fazendo graduação, ou do mestre ou doutor. Então, se a pessoa produziu ciência, essa questão do critério de título não deve ser contado. Foi o que a gente começou a trabalhar na Núcleo, ainda trabalha assim, e logo a gente começou a ter uma aceitação muito boa. Hoje nós estamos em 2022 com cerca de 1,5 milhão de acessos ao mês, do mundo inteiro. É uma revista que realmente tem um impacto social bem grande, aumentando a cada mês, até porque muitos materiais são traduzidos em 7 idiomas, e essa foi a história da revista. Quando nós começamos, logo no início, nós percebemos que muitas pessoas tinham dificuldades pelas perguntas que a gente recebia no e-mail. Como que faz para formatar? Eu quero produzir, mas eu não sei como. Então, a gente começou a ter uma rede de relacionamento muito próxima com os autores, com os estudantes, com os pesquisadores. E aí o pessoal falou assim, olha, se vocês querem, né, traduzir mesmo, se vocês querem fazer o papel de vocês contribuindo com a ciência, vocês vão ter que fazer videoaulas no YouTube explicando como que os autores podem fazer, não só para a revista, mas ensinar mesmo a população. E eu confesso que para a gente foi bem complicado, nós não tínhamos experiência com câmera, somos professores de sala de aula, e no começo, até se vocês verem os vídeos mais antigos, parece que eu ia vomitar a cada vídeo que eu gravava, porque é outra dinâmica, gravar no estúdio com a luz, com tempo específico, com as pessoas ao redor é bem diferente do que o contexto da sala de aula. Mas a prática, né? A prática ainda não levou à perfeição, mas já melhorou bastante. A trabalhar com a inteligência emocional também, porque uma vez que a gente se expõe, a gente está sujeito a críticas. Então, eu tenho um problema de linguagem, principalmente quando eu estou investigando outras línguas, eu confundo as palavras, eu tenho a língua travada, então eu tenho que fazer fonoaudiologia. Então, são algumas coisas que a gente vai se acostumando e aprendendo a lidar com as críticas, né? Afinal de contas, somos humanos também, mas bastante comentário que as pessoas deixam, elogiando, agradecendo, falando que a gente tem um papel social importante, acaba apagando as pessoas maldosas que deixam os comentários ruins. Então, o canal Núcleo do Conhecimento, ele surgiu com o intuito, né, de auxiliar mesmo as pessoas que não tinham esse acesso, que não tinham esse conhecimento. A gente começou a gravar em 2016, então há 6 anos atrás. Hoje a gente está começando a apresentar o conteúdo dos artigos, porque bastante coisa de metodologia nós já produzimos, alguns vídeos nós estamos refazendo, mas agora a gente também, como é o núcleo do conhecimento, a gente começa a apresentar alguns resultados dos materiais que foram publicados na revista. Então, a ideia do canal é que a gente continue mesclando, produzir realmente conhecimento fundado, não é uma linha ideológica, é o núcleo do conhecimento. Então, nossa revista ela é multidisciplinar. Eu posso dizer que alguns materiais trabalham no sentido transdisciplinar, e hoje a gente quer trazer isso aqui para o canal também. Essa democratização, trazer entrevistas, trabalhar com todas as vertentes que a gente trabalha também na revista para produzir um material de qualidade e uma informação melhor. Por isso é bem importante quando vocês deixam comentários aqui para a gente, quando vocês participam, que levam esse conhecimento. Esses dias eu falei com uma aluna minha
e ela falou que a filha dela estava na faculdade e o professor mostrou um vídeo falando de metodologia daqui da Núcleo, e eu fiquei bastante contente, porque aqueles objetivos iniciais, eles continuam fazendo efeito. A gente continua produzindo ciência, não é um canal rentável como quem produz outros assuntos, então quando a gente fala que vocês compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, deixando o comentário ajuda realmente a questão do conhecimento, para que a gente possa melhorar um pouco a ciência do Brasil, a capacidade da gente. Nós somos um povo realmente resiliente, esforçado, muita gente está começando a produzir ciência, mas é necessário que se tenha conhecimento. E a gente vai falar isso daqui para frente, mas vai falar bastante algumas relações associadas ao conhecimento para tomada de decisão. Se você não conhece, você não tem como discutir, não tem como opinar, e você trabalha em cima do achismo. E é justamente isso aqui que a gente procura evitar, tá bom? Eu espero ter esclarecido essa pergunta, agradeço quem fez esse comentário, porque realmente é importante que todo mundo acompanhe nossa história e compartilhe o conhecimento e auxilie também. Nós todos estamos numa missão, que é elevar a consciência aí das pessoas, especialmente aqui no Brasil. Um grande abraço e até a próxima!